Queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nossa alegria, graças a Deus, estamos dando início a mais um trimestre desse ano, o primeiro trimestre desse ano, a qual nós vamos estar estudando um tema muito importante da nossa lição, que é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O nosso comentarista deste trimestre é o pastor José Gonçalves. E eu glorifico a Deus por você estar conosco. Você pode estar aí se inscrevendo em nosso canal e compartilhe com os amigos nas redes sociais para que outras pessoas também possam ser alcançadas pelo conhecimento da palavra do Senhor. Muito bem, queridos. Isso aqui é apenas um aperitivo. Isso aqui é apenas um resumo da nossa aula que acontece aos domingos. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio, nós temos escola bíblica em nossa sede na rua Cuiabá 146, todos os domingos às 8h30 da manhã. E também nossa congregação, onde estamos na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Você é o nosso convidado especial a estar conosco no número 2034, na rua Antônio Venâncio Lopes, todos os domingos às 8h30 da manhã. Muito bem, vamos estar estudando sobre a origem da igreja, a vocação da igreja no mundo. Muito bem, queridos. A nossa lição 1 vai falar sobre a origem da igreja. Nós sabemos que a igreja, ela tem a sua origem, e a origem da igreja, ela está em Deus. Ela iniciou no céu, iniciou no coração de Deus. Ela foi planejada dentro de Deus, né? E ela foi então se manifestada na plenitude dos tempos, a qual nós vamos entender na Bíblia Sagrada, aonde Deus enviou Jesus Cristo para morrer pela minha sua vida, para ser entregue lá na cruz do Calvário. Sabemos que a igreja, ela não é muito falada no Evangelho de Lucas, né? Mas em Atos dos Apóstolos ela é muito falada. Sabemos que a igreja, o nascedouro dela é no Pentecoste. Mas nós sabemos que foi lá no Calvário, o seu ponto de partida foi lá na cruz do Calvário. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio aqui na terra para morrer pela minha sua vida, se entregar lá na cruz pela minha sua vida. Então, a igreja, ela tem a sua origem em Deus. Ela foi planejada em Deus e ela foi executada nesse tempo na graça do Senhor. Muito bem, queridos. E a lição 2, né, vai falar sobre imagens bíblicas da igreja. A igreja como noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro. E nós vamos ver algumas imagens que mostram a igreja do Senhor, o povo do Senhor. E a lição 3 vai falar sobre a natureza, né, da igreja. A igreja, ela tem a sua natureza, ela tem a sua essência. E aí também nós vamos falar a lição 4 sobre a igreja e o reino de Deus. Nós vamos trazer um paradoxo, né, entre a igreja e o reino de Deus. O que a igreja deve fazer? Ela deve anunciar o evangelho da salvação nesse tempo presente. É para isso que a igreja ela precisa. Ela precisa pregar a salvação do Senhor. O que é o reino de Deus? Jesus vai dizer lá em Lucas 17, o reino de Deus não vem com uma aparência exterior, ei aqui ou eu ali, mas está entre vós, está dentre vós. E também a lição 5 vai falar sobre a missão da igreja, qual nós damos esse trimestre agora que acabou. Qual é a missão da igreja? O que a igreja deve fazer na terra? Mais do que nunca ela está aqui para pregar o evangelho, pregar a palavra do Senhor, pregar a salvação, e então essa é a missão da igreja. E a lição 6 vai falar sobre a igreja, organismo e organização. Sabemos que a igreja é um organismo vivo, mas precisa ter também da parte eclesiástica, parte de organização. A igreja, ela é uma instituição dada por Deus, porque são 3 instituições.
a primeira instituição que Deus criou, que foi antes da igreja. A primeira instituição é a família. Alguns confundiam muito tempo, né, achando que primeiro a igreja não, mas primeiro vem a família. A segunda instituição dada por Deus é as autoridades, né? E a terceira instituição é a igreja. Então, essa é o que eu e você precisamos entender. Ela é organismo, mas também é organização. Ela precisa prestar conta em cartórios, precisa fazer documentação, a organização, a parte da estrutura da igreja, ainda que não pague imposto, né? Mas existem algumas demandas que precisam ser cumpridas. Por exemplo, se for abrir rua, algum trabalho, fazer qualquer evento que trabalho, precisa entrar na parte de organização. Como organismo, ela é uma igreja espiritual. Como organização, ela é uma igreja estrutural. Então, nós vamos falar lição 7 sobre o ministério da igreja. Foi dado por Deus os ministérios na igreja. Existem 5 ministérios lá em Efésios capítulo 4. Esses ministérios foram dados para o aperfeiçoamento dos santos. Está lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Foi deixado por Deus esses ministérios aí. O ministério eclesiástico também foram deixados. E a lição 8 fala sobre a disciplina na igreja. É muito importante que, principalmente nos nossos dias, nós temos esse entendimento de que a igreja precisa ter a disciplina. Porque se não tiver disciplina, a igreja perece, o povo perece. Então precisa todos esses cuidados. A disciplina não é para punir a pessoa, não é para excomungar a pessoa, não é questão de discriminação, é para trazer cura para a pessoa. Para levar a pessoa ao arrependimento. A pessoa não querer fazer mais aquele ato, procurar se policiar mais, ter uma vida de disciplina, para entender que a igreja ela tem regras, ela precisa ser cumpridas as regras, primeiramente que é diante de Deus. Sabemos que a disciplina ela é o quê? Primeiro vem a advertência, vem a correção e a disciplina que precisa ter. Precisa ter a disciplina cirúrgica, vai ser explicado nessa lição, que é muito importante. Se for necessário, precisa também a disciplina cirúrgica. E também a lição 9 vai falar sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. É preciso, queridos, entender que eu e você precisamos ser batizados. Jesus foi batizado. O batismo não é para perdão dos pecados. Perdão dos pecados você recebe quando você aceita Cristo, confessa seus pecados, aí você recebe o perdão. É um ato público. É um ato público da sua confissão de fé. É uma prova da sua confissão de fé. O batismo, ele não salva, mas faz parte da salvação. O salvo, ele precisa ter desejo de se batizar para ter um ato público nele mostrar a sua confissão de fé, uma confirmação da sua fé. Ele não traz salvação, mas confirma a salvação. Então é importante nós entendermos. E a ceia do Senhor, a lição 10 vai falar sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, que também é muito importante nós entendermos, queridos. Eu lembro de muitas épocas atrás, havia todo um preparo, uma preparação para aquele dia da ceia, onde toda a igreja do Senhor era reunida. Hoje se troca o dia da ceia por aniversário, casamento, outras coisas, mas eu e você precisamos entender que a ceia do Senhor, ela é um ato muito importante, tanto na questão memorial, quanto na importância de quando nós participamos da ceia, se nós estamos anunciando, é o que diz a Bíblia, o reino do Senhor até que ele venha. Então, queridos, dia da ceia, todo aquele momento de preparo. Se você não precisar viajar, não vai viajar. Se você não precisar trabalhar, não vai trabalhar, fazer bico, querer ganhar dinheiro, querer um enriquecimento, que talvez vai ser apenas para ostentação, mas vamos tirar esse dia da igreja estar reunida, a qual é preciso todos estar juntos, reunidos. É uma forma de comunhão com Deus e com o seu irmão. Mas então é muito importante nós entendermos que vai ser estudado sobre a ceia. E também a lição 11
vai falar sobre o culto da igreja cristã. Queridos, isso está um fracasso em muitos dos lugares. O que é culto? A palavra culto vem do latim colere. Colere vem da expressão cultivar, né? Cultivar, que também é a mesma raiz da palavra cultura. Ou seja, cultivar. Quem cultua está cultivando. O culto não é somente na igreja, o culto começa em casa, quando eu acordo, quando eu levanto, lá no meu trabalho, no meu dia a dia. O culto ele é individual, mas também é coletivo. Precisa da participação de todos. Se um coral vai louvar, toda a igreja tem que louvar. Se as crianças vão louvar, todos os adultos têm que louvar também. A adoração ela é individual, mas também é coletiva. Precisa da participação de toda a igreja. Infelizmente, quando fala um vai louvar, fulano vai louvar, somente a pessoa louva e muitos não participam. O culto, eu preciso participar ativamente do culto. Porque a palavra culto vem da raiz da palavra cultivar. Ou seja, antes de eu cultuar, eu preciso cultivar a minha fé, a minha vida espiritual. Como que está a minha vida com Deus para eu estar apresentando um culto? Não estou falando de movimentos que as pessoas se caem no chão, pessoas seminuas, pessoas se desmaiam, pessoas começam a dar riso, pessoas começam a dar berro, começa um monte de língua estranha e profecia, e ninguém entende nada, e o incrédulo não entende nada. Isso não é culto, isso é bagunça, isso é uma baderna. Não estou falando daquele lugar que tira, apaga as luzes, tira o púlpito e coloca tambor e faz aquela bagunça, aquela ruaça. Isso não é culto. O culto que a Bíblia diz precisa ter ordem de essência, precisa ter o cântico, o louvor, a palavra do Senhor, que é muito importante, precisa ter reverência. Já quando eu entro na porta da igreja, reverenciá-lo, não mascar chiclete, não ficar no celular, estar com a minha atenção, estar unido ali com a minha atenção com o Senhor. Então vai ser uma aula muito boa. Vai falar sobre o culto da igreja cristã. A lição 12 vai falar sobre o papel da pregação no culto. Que infelizmente hoje é um louvorzão e uma palavrinha. E alguns ainda dizem, não sobrou tempo. Como que não sobrou tempo para a palavra? Porque precisa ter uma ordem a ser seguida. Então, o papel da pregação no culto, a mensagem precisa ser bíblica e cristocêntrica para converter aos ouvintes. Porque a lição 3, que já encerra aqui, o poder de Deus na missão da igreja. Se for uma mensagem sem poder, não vai ter nada. Não vai acontecer nada, não vai realizar nada. Então a mensagem precisa ser bíblica, cristocêntrica, cheia de poder, cheia do poder de Deus, para que almas venham se converter, para que venha ter cura, milagres, sinais, prodígios, maravilha. Então, essa lição, queridos, vai ser muito importante. Principalmente para aqueles que querem viver uma vida de desengrejados. A igreja sou eu não preciso estar na igreja, principalmente depois da pandemia do Covid-19. Muitas pessoas ficam em casa e continuam em casa até hoje, porque entende que não precisa estar na igreja. Queridos, isso é um equívoco. Então precisa ter, porque ninguém cresce sozinho. Precisa, porque nós vamos dar que a igreja ela é um corpo. Veja que está aí na lição, a capa muito bonita, azul, né? Uma cruz e um monte de pessoas em volta. Ou seja, a nossa união precisa estar na cruz de Cristo. Nós precisamos estar ligados em Cristo. E também mostra que um monte de pessoas se reunindo. Mas quem é o centro dessa união? O centro é Cristo Jesus. Muito bem. Origem da igreja. A origem da igreja. Muito bem, queridos. Nós sabemos que Deus, o nosso Pai, Ele é o que planejou a salvação. O Filho executou. O Espírito Santo, Ele mantém. Dentro dessa igreja que o Senhor deixou, Ele deixou também os dons espirituais, que é muito importante. Os dons para o crescimento, para a edificação da igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 4 e o verso 5, o verso 6, existe algo ali que me chama muito a atenção. Por quê? Porque ali vai falar sobre a diversidade de dons, verso 4, diversidade de ministério, verso 5, diversidade de operações, o verso 6. Diversidade de dons é o carismático, né, ou carismata, são dons dados pelo Espírito Santo à sua origem.
e diversidade de ministérios são dados por Jesus. E diversidade de operação, nós vamos dizer que são dados por Deus. Veja que aqui é uma trindade. A trindade é o Pai, Filho e Espírito Santo na operação dos dons na igreja do Senhor. Veja que há uma ligação entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, querido, nós vamos estudar sobre a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, queridos, no Antigo Testamento, o tópico 1 vai falar que é o povo de Deus na Bíblia e na história. Ainda que essa palavra igreja, você não vai encontrar ela no Antigo Testamento, que é carral, né? Refere-se no Antigo Testamento a uma assembleia, né, que é o carral, usado para referir um ajuntamento do povo de Deus, um ajuntamento de pessoas com um ato de reunir em uma forma de assembleia, com o intuito de fins cultivos ou não. Ou seja, então a ideia de carral aqui no hebraico é usado para referir a apenas um mero ajuntamento de pessoas, aonde eles saíam, né, ali e se ajuntavam ali, com fins cultivos ou não. Então, no Antigo Testamento nós vimos isso. Mas é sempre referido à igreja, não à igreja especificamente, mas falando de um povo. No Antigo Testamento, sempre vai expressar falando de um povo. Agora, existe a expressão a congregação do Senhor, no Antigo Testamento, que está em 1 Crônicas 28:8. Então já distingue das demais. Então existia uma separação. Então veja, então quando se falava congregação do Senhor, refere-se àquele povo do Senhor. Então isso é muito importante nós entendermos. Então no Antigo Testamento, a ideia que se tem é de carral, que quer dizer uma assembleia, uma convocação para fins cultivo ou não. Mas nós entendemos na Bíblia que existia um ajuntamento de pessoas que era um povo separado. Era chamado também de congregação do Senhor. Então isso é muito importante nós entender. E no Novo Testamento, esse termo, queridos, ele muda tanto na sua forma, tanto também na sua função. Ou seja, não é um mero ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúne para adorar a Deus. Veja, queridos, quando o Senhor Jesus ele vai falar sobre a igreja, quando Pedro reconhece quem Jesus é, Cristo, aí sim ele revela a igreja para Pedro, lá em Mateus 16:18. Pois eu também te digo, tu és Pedro, que é Petros, uma pequena pedra, uma lasca de uma rocha. E sobre esta pedra que é Cristo, veja que a igreja é edificada por Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui não é o Papa, não é o catolicismo, não é o padre, não é Pedro, o fundador da igreja. O fundamento da igreja está em Cristo Jesus. Está bem claro na Bíblia Sagrada. Isso, muitos pegam isso e se acham dono da igreja, se acham dono da salvação. E acham que a salvação está somente no catolicismo. Só eles têm a chave, é a autoridade. A católica é como a mãe. Isso são tudo visões equivocadas acerca da igreja do Senhor. E veja que o Senhor Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja que aqui Jesus está revelando a igreja, mas já apontando para um futuro. Apontando para um futuro. Aqui está falando sobre a igreja do Senhor Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Você está prometendo que ele guardaria a igreja. Então, o que é a igreja? Essa palavra igreja vem da palavra eclésia ou eclesia. Eclesia significa chamado do meio ou chamado para fora. Nós vamos ver essa expressão aqui, né? Ec, fora, eclesia, chamado, ou seja, chamado para fora, ou seja, aonde as pessoas eram chamadas, eram convocadas, saíam das suas casas, saíam para fora e se juntavam nas praças para ali ter as suas reuniões ali. Essa é a expressão aqui que nós vamos ver
que é eclesia. Então, surgiu-se a ideia da igreja, então, chamado para fora, eclesia, chamado para fora. Então, uma igreja, ela é chamada, a comunidade cristã, ela é chamada para fora do mundo, do sistema do mundo, mas também é enviada para dentro da comunhão de Jesus. Então, essa é a expressão que nós entendemos a palavra igreja, chamado de fora do pecado para dentro da comunhão do Filho Jesus. Jeremias 58, 51, 6, 8, 4, Apocalipse, sempre fala, sai dela, povo meu, saia da Babilônia. Então a ideia que tem é de sair para fora, renunciar e ir para dentro da comunhão do Filho Jesus. Então essa expressão que a palavra igreja. Ponto 3, na história cristã, já falamos aí, que não é o Papa, né? Que surgiu aí no século XVI, a tradição protestante, né? Tentou dar um sentido bíblico, né? Mas eles fracassaram nessa interpretação. Porque a igreja ela foi fundada por Cristo Jesus. Veja que o próprio Pedro ele vai falar sobre a igreja com a geração eleita, né? Lá nas suas cartas, sacerdócio real. Então isso é muito importante. Vai dizer que Cristo é a principal pedra de esquina ou a pedra angular, como vai dizer também nos evangelhos, né? Então isso é muito importante. O próprio Pedro reconhece isso. E lá quem teve preeminência ali em Atos 15 foi Tiago. Então é muito importante nós entendermos isso. Então é a igreja como criação divina, ou seja, a igreja como ideal de Deus. Ou seja, a igreja, a Bíblia vai chamar, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Esse mistério que foi revelado era exatamente a igreja, o que está em Efésios 3, do 3 ao 6. Leia lá que você está esse entendimento. Então, na mente de Deus, a igreja já existia. Antes de Adão pecar, queridos, Deus já sabia que ele ia pecar e Deus já tinha um plano para a igreja do Senhor. A igreja não é um plano B. Deus não existe plano B. A igreja é um plano só, é um plano A. É um plano para todos, é um projeto para todos. Então nós vamos ver que lá em Apocalipse capítulo 13, você vê que Abraão, quando vai sacrificar Isaac, ele não sacrificou, apresentou um carneiro, não um cordeiro. O cordeiro é Cristo que foi sacrificado. João 1,29 ele fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconhece isso. Olha o que diz em Apocalipse 13:8. E adorar a todos que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja que foi morto desde a fundação do mundo, Deus criou os céus e a terra. Na mente de Deus, lá no céu, na eternidade, Jesus já foi sacrificado pela minha e sua vida. Então é motivo de eu e você louvar e glorificar o nome santo do Senhor, queridos. Você faz parte desse ideal de Deus, a igreja do Senhor. Cristo, como diz Efésios 5, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, era um mistério que estava oculto, mas que foi concretizado. Amém? Vamos ver em Atos Apóstolos 2. É um complemento ali. Nós vamos ver quase 3.000 almas se convertendo na igreja. Praticamente alavancando a linhada dos apóstolos. Ainda que Lucas não fala, mas em Atos dos Apóstolos, em compensação, ele fala sobre a igreja do Senhor. No Evangelho, lá em Mateus 16, né? É naquele momento ali que vai somente falar sobre a igreja do Senhor. Então é muito importante nós entendermos a igreja como uma realidade concreta. Veja só, lá em Gálatas 4:4, mas vinde a plenitude dos tempos, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, tudo na plenitude dos tempos, no tempo certo. Veja que Deus preparou todo o cenário para receber a Cristo. Vem Romas com as estradas, vem a língua, o hebraico traduzido, né, para o grego comum, o grego koiné, o grego clássico, depois veio. Então isso é muito importante, preparou a língua, preparou os navios, as naus, os transportes para o evangelho ser levado. Jesus ele veio no tempo certo.
preparou uma Virgem Maria para o recebê-lo, preparou tudo para receber o Salvador, ou seja, na plenitude dos tempos, preparou estrada, preparou língua, né, o idioma, preparou tudo para que nós venhamos receber essa salvação. Então a igreja como uma realidade. A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecoste. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos Marcos, Lucas e João. Mateus fala da sua existência, como eu já disse, como um futuro. Então veja que a igreja já existia. Né? Quem é a igreja? A igreja é formada por pessoas que estavam no pecado de condenação eterna, mas que a graça e o evangelho tiveram sua vida transformada. Quem é a igreja? Alguém que outrora era pecador, uma vida de pecado, uma vida de imoralidade, ele aceitou a Cristo, recebeu uma nova vida, ele é uma nova criatura. Esse sim faz parte da igreja do Senhor, a igreja do Pentecoste, né? A igreja que já existia no coração e na mente de Deus. Veja que quando é derramado ali o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, veja que após isso aí, existe um antes e um depois. Veja que a igreja começa a alavancar, né? Ela começa a se alavancar, ou seja, crescer, né? Então isso é muito importante nós estarmos entendendo sobre essa questão, porque existe um antes do Pentecoste e um depois da igreja do Senhor Jesus. Tópico 3, a igreja como uma comunidade salva, né? Regenerado, ponto 1, regenerado pelo seu sangue, ou seja, a igreja, queridos, não é o ingresso de alguém que não se dá por adesão, mas sim por conversão. Ou seja, tem muitas pessoas que falam que entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nele. Muitas pessoas estão na igreja porque estão com medo de ir para o inferno. Muitas pessoas vão na igreja para passar tempo, fazer piquenique. Hoje existe igreja de boxe, igreja homossexual, igreja para tudo. Ou seja, tem espaço para tudo, menos para a palavra do Senhor. Isso não é igreja. Isso é uma mera reunião, é uma mera ajuntamento de pessoas. Só vai para a igreja para passar tempo, ir atrás de outras coisas. Tem muitas pessoas que estão, como diz aqui em Atos, dessa expressão eclesia também, pessoas se juntavam também para fazer maldade. Atos 19, 32, naquele momento ali de Paulo, de todo aquele alvoroço que aconteceu contra Paulo ali em Atenas, ali em Éfeso, né? Atos 19. Veja que Atos 19, 32. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e a maioria deles não sabia porque tinha se ajuntado. E há muitos também em nosso meio hoje, dentro da igreja. Ele está lá dentro, mas não sabe nem por que está lá dentro. Muitos jovens foram jogados lá dentro, muitas crianças foram jogados lá dentro. Não é incutido a palavra na sua casa, não tem louvores na sua casa, não tem leitura bíblica na sua casa. E muitas têm a igreja como um subterfúgio, como um passatempo. Eu não tenho o que fazer, então eu vou à igreja. Ou outros, quando eu tiver tempo eu vou. Então, queridos, você não sabe por que está se ajuntando. Você não sabe por que está ali. Quem é a igreja do Senhor? Cuidado com os desigrejados, que esse número vem aumentando a cada dia, principalmente após a pandemia. Então a igreja não é adesão, ou seja, entrar apenas por entrar, mas é conversão. Ou seja, eu vou lá só participar do culto, como diz Isaías. Honra com os lábios, mas o coração está longe do Senhor Jesus. Então precisa desse arrependimento, essa mudança de mente, essa metanoia, que do grego, né, metaneo, mudança de mente, uma mudança de atitude. Quantas pessoas estão lá, mas não têm a sua vida mudada ou transformada? Então está apenas como um mero religioso dentro da igreja. Ponto 2 do tópico 3, selados com o Espírito Santo. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livre. Todos temos bebido de um mesmo Espírito. É o batismo no corpo. Você aceitou a Cristo, você já é batizado no corpo. E eu sou membro desse corpo. Alguém diz, eu sou igreja. Você está completamente equivocado. Você não é igreja. Nós não somos a igreja. Nós somos membro do corpo,
que Cristo é o cabeça. Se uma parte do corpo se cortar, morre. Se separa do corpo, morre. Quem tem perna mecânica ou prótese, ele não está ligado no corpo, não faz parte do corpo. Está ali, mas não faz parte do corpo. Tem muitos que está, mas não faz parte. Então, eu preciso ser membro desse corpo. E preciso de todos para a edificação. Preciso de alguém que louva a profecia, a revelação dos mestres para ensinar. A igreja, ela é como um todo. Nós somos membro. Um membro não pode ficar separado do corpo. Se você se separar, você vai morrer. Se um membro se separar do corpo, ele morre. Corta aqui meu braço e joga fora, ele vai morrer. Não se afaste da igreja, não se afaste de Deus, queridos. Procure estar na igreja, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, é um templo. Mas eu sou igreja, você igreja organiza, mas também você é a organização. Tem que ter a parte espiritual e a parte estrutural. E aí vem ponto 3, o batismo de Cristo e do Espírito Santo. Você foi batizado no corpo, você vai agora lutar, buscar ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, esse revestimento de poder que faz parte dos dons espirituais. Então vai ser uma aula muito boa, vai ser uma aula muito importante. Então é importante, querido, você estar conosco aí, compartilha, se inscreve em nosso canal, que tem muita coisa boa para nós aí. Isso aqui é apenas um começo aperitivo, resumir uma parte toda. Continue conosco, vai ter muitos dias maravilhosos para nós aprendermos e crescer juntos na obra do Senhor. Amém? Que o Eterno continue te abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família.